Olha só que legal, hein? Falei para você que hoje está de volta para fazer a revisão. Se liga aí, porque quando nós fizermos essa revisão, com certeza vai ajudar a você ter sucesso lá na sua atividade de sala, tá joia? Voltamos aí para a telinha para verificar, olha aí. Olha aí, fazendo a revisão de conteúdo sobre distribuição eletrônica. Nós vimos o quê? Nós vimos que distribuição eletrônica refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo de um elemento químico, né? Como sendo, só revisando, lembra só do que nós falamos. Os elétrons nunca se encontram no núcleo do átomo. Os elétrons estão sempre onde? Na eletrosfera, na região externa do átomo, que apresenta 7 camadas diferenciadas. São as camadas eletrônico, constituindo o que chamamos de eletrosfera, beleza? E segundo o modelo de Rutherford e Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos possuem no máximo 7 camadas eletrônicas, que nós também chamamos de nível de energia. Camadas quando nos referimos a letras, K, L, M, N, O, P, Q. Níveis, números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? Só conferindo aqui, ó. Então, nós vimos, quanto ao nível de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quanto à camada eletrônica, K, L, M, N, O, P, Q. E a quantidade máxima de elétrons em cada nível ou camada? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. Camada N, 32 elétrons. Camada O até 32. Camada P, 18. Camada Q, 8. Lembrando que não são todos os elementos químicos que conseguem atingir essa quantidade máxima de elétrons, tá bom? Então, por camada. Tá legal? Depende de quê? Depende do seu número atômico. E aí, os níveis que você viu seriam os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas lembrando que dentro daqueles níveis existem os que chamamos subníveis. Subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P, 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. E F, 14 elétrons. Tudo bem? Então, para isso, vocês trabalharam, não é? Lá o diagrama de Linus Pauling. Então, não pode ser aleatoriamente. Por quê? Ficou bem definido os níveis, mas ficou definido os subníveis. O que garante ou me obriga a eu utilizar o diagrama de Linus Pauling? É respeitar a ordem crescente de energia, porque vocês viram que nas distribuições eletrônicas, dos exemplos que nós demos, nem sempre o nível mais externo, digamos assim, mais é o último nível. Não. O mais externo é o mais energético. Então, os elétrons estão com maior energia. Porém, os externos podem estar antes, quer dizer, pela ordem crescente de energia, não é obrigado os elétrons da última camada ter sempre muito mais energia do que os anteriores. Pode ser que os elétrons que estejam numa camada anterior, num nível menor, estejam mais energizados, tenham mais energia. Valeu aí? Olha,
o que esperamos é que com essa revisão, essa recapitulação aqui, você garanta sucesso na atividade de sala. Agora, ao resolver a atividade, ficou em dúvida? Não se desespere. Já já estaremos de volta para comentar cada questão da sua atividade. Valeu? Boa sorte na atividade e me espere que eu estou voltando daqui a pouco. Valeu? Olha lá, que legal, hein? Eu falei que voltava, mas primeiro deixei você fazer sua atividade, usar o seu raciocínio para poder eu vir e fazer o comentário de cada questão. Olha lá, então, vamos olhar lá cada questão, tirando dúvida? Temos aí o elemento químico bário, tá bom? É um elemento químico que tem o símbolo Ba, B maiúsculo e A minúsculo. O número atômico do bário é 56 e a massa atômica 137 unidades de massa atômica, tá bom? Na temperatura ambiente, o bário encontra-se no estado sólido. O bário é um elemento químico tóxico. Ele é macio e de aspecto prateado com alto ponto de fusão e pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Diante disso, que você viu as propriedades do bário, viu o número atômico do bário, que corresponde, lógico, ao número de elétrons, a distribuição eletrônica do bário na ordem crescente de energia, quer dizer, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, corresponde, será que é o da letra A? Será que é o da letra B? Será que é o da letra C? O da letra D ou da letra E? Então, quantos elétrons? 56. Aí você vai fazendo lá, ó. Tá bom? Então, você vai, primeiro, saber se está obedecendo a ordem crescente de energia. Não é você trabalhar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. E daí não. Você pode olhar aqui na distribuição eletrônica. Quando chega em 4s2, ele volta para quem? Para 3d10. Depois vai para 4p6, 5s2 volta para 4 e assim sucessivamente. É por isso que a resposta correta é a letra B. Por que não seria a letra A? Você está terminando em 6s2, tanto a A como a B. Mas aqui na B, ó, 4s2 vai para 3d10, seguindo o diagrama. Na letra A, não, ó. 4s2, 4p6, 4d10. É como se ele tivesse 1, 2, 3, 4, 5. Então, não pode ser feita horizontalmente. Você tem que ser feita na obediência das setas e assim sucessivamente. Por isso que aquelas setas indicam a ordem crescente de energia, conforme o cito enunciado. E assim foi, olha. Alternativa B, a configuração eletrônica do bário, na ordem crescente de energia, com o número atômico 56, exatamente, olha, 1s2, ótimo, 2s2, 2p6, tudo bem. 3s2, 3p6. Quando chegou em 3p6, foi para onde? Para 4s2. E de 4s2 não foi para 5s2, ele voltou para onde? Para 3d10. Seguiu para 4p6, foi para 5s2, mas ele não foi para 5p6. O que ele voltou? Ele voltou para 4d10, 5p6, 6s2. Quer dizer, no total, os 5 elétrons do bário foram distribuídos corretamente, porém obedecendo à ordem crescente de energia. Então, você não pode fazer 1s2, 2s2, e você 3, 3, 3, 4, 4, 4. A partir de 4s2, volta para 3d10, vai para 4p6, 5s2, e aí volta para quem? Para 4d10. Então, chegou no 4s2, qual é o número menor do que 4? 3. 3d10, aí vai até o 5s2. 5s2, qual é o número menor do que 5? 4. Aí volta 4d10 e assim sucessivamente. Valeu? Então, só para lembrar que você aprendeu agora a distribuir,
os elétrons em ordem crescente de energia, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Parabéns aí para aquele que acertou a letra B. E os outros, com certeza, agora já não vão mais errar, porque já aprenderam, né? A questão de número 2 diz o seguinte: o fenômeno de supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação do Benoist e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir neste tipo de comportamento, valendo o prêmio Nobel E a esses dois físicos aconteceu em 1987, tá bom? Então, eles trabalhou materiais cerâmicos e foram exibir o comportamento desses elementos químicos. Um dos elementos químicos mais importantes na pesquisa deles, né, na formulação da cerâmica, supercondutora, é o ítrio, ok? Que apresenta configuração eletrônica conforme vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. E aí vem o que se pergunta? O número de camadas eletrônicas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão respectivamente. Então, vocês viram que camadas eletrônicas são o quê? Os níveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos níveis tem? Já descobriu. Agora, os elétrons mais energéticos, onde é que eles estão? Será que estão no nível 4, no nível 5, no nível 3? Vamos ver lá? Aí as perguntas pedindo qual? O número de elétrons, o número de camadas que apresenta, então, o número de camadas, o número de níveis, né? E o número de elétrons mais energéticos. Será 4 camadas e apresenta apenas um elétron mais energético? Letra B, será que ele apresenta 5 camadas e um elétron mais energético? C, 4 e 2. D, 5 e 3. E, 4 e 3. Lembrando, quantas camadas eletrônicas existem no ítrio? 4, 5. E quantos elétrons, os elétrons mais energéticos? Será que é 1? Será que é 2? Será que é 3? Vamos lá, então? Parabéns para quem acertou a letra B. Por quê? Verificando pela distribuição eletrônica mostrada no enunciado, olha lá. Quantas camadas? Uma, camada K. 2S2, 2P6, camada L. 3S2, 3P6, 3D10, camada M. 3 camadas. E 4S2, 4P6. Quer dizer, 4 camadas, 4 níveis. 5S2 e 4D1. Quer dizer, a camada 4 ou nível 4. Quantos elétrons nós temos? 5 e S2, e assim sucessivamente. Moral da história, são 5 camadas eletrônicas, né? São 5 níveis? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo! Agora, quantos elétrons tem no último subnível? Então, apesar de estar na camada 4, 4P6, 4D, mas acontece que o elétron mais energético está no subnível D e não no subnível P. Tá bom? Nós temos 4P6, 4D1. 4 representa a camada, o nível, mas o mais energético é aquele que está mais externamente. Portanto, está no subnível D e apenas um elétron, né? Vimos que os elétrons foram distribuídos até a camada 5. Beleza, 5S2, ótimo. Visto que essa distribuição já está na ordem energética crescente. O subnível mais energético está lá onde? 4D, que possui um elétron. Olha aí, apesar de o mais externo foi na 5, mas o elétron mais energético está na 4D. Quer dizer, nem sempre o nível mais externo apresenta elétrons mais energéticos, porque o elétron mais energético está no subnível D,
da camada 4, que é inferior a 5. Beleza? Então, só para vocês verem a configuração, como é que ficou a distribuição eletrônica, tá bom? Se ligando no Enem, vamos lá para esse enunciado. Então, lá na segunda questão, parabéns para os que acertaram. Valeu! E os outros aprenderam, né? Com certeza. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e de pinos de titânio. Olha aí, que tem um elemento químico de titânio que compõe as próteses. Elas são feitas com ligas de titânio e essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos de dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar, conforme noticiário do Jornal do Brasil de 96. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será, olha aí agora você tem que seguir o diagrama de Linus Pauling, tá bom? Portanto, olha só, letra A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Será que é a letra A? São 22 elétrons, hein? Letra B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. C, terminando em 4s2, D, terminando em 3d2, E, terminando em 4p6. Então, são 22 elétrons. Na letra A, 2, 4, 10, 12, só tem 15 elétrons na letra A, tá vendo? Na letra B, 2, 4, 10, 12, 17 elétrons. Na letra C, 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Na letra D, 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 22. Você está vendo que saiu do 4s2, foi para o 3d2? E na letra E, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36 elétrons. Então não havia possibilidade, por quê? Porque o número atômico do titânio, quanto era? 22 elétrons. Somente por aqui você já era capaz de eliminar as demais questões, tá certo? Portanto, logo assim, a alternativa correta só poderia ser a letra D, porque totaliza 22 elétrons. E ainda a ordem crescente de energia, ó. 4s2 foi para o 3D. Não é obrigado a ser 3d10, mas para completar o número atômico. Se em 4s2 você chega a 20, 3d2 chega a 22. Portanto, correspondendo aqui a letra D, alternativa D, tá bom? E aí, olha, a configuração eletrônica do titânio chega ao quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Isto é, os elétrons do 3d2 são os mais energéticos que o titânio aparece, apesar de o mais externo estar no 4s2. Tá legal? Assim sendo, olha, esperamos ter contribuído para o seu aprendizado. Você aprendeu nesta aula sobre distribuição eletrônica. Primeiro, vendo quantos elétrons suporta cada camada, mas na certeza de que, através do diagrama de Linus Pauling, você consegue distribuir os elétrons na ordem crescente de energia. E viu aquele detalhe? A partir do 4s2, que corresponde ao total de 20 elétrons, for 21, olha só, você ia parar em 3d1, 22, 3d2, então até 3d10, quer dizer, 30 elétrons, se tivesse o átomo, você ia parar em 3d10. Para depois, aí você voltaria, ok? E mantendo na seta a ordem crescente de energia. Por quê? Porque foi experimentos realizados por Linus Pauling para mostrar que se existe o núcleo do átomo com prótons e nêutrons, e na região externa, que é a eletrosfera, tem os elétrons, estão em camadas, quanto mais distante do núcleo tiver, mais energizados estão, ok? Mais
às vezes, a partir do quarto nível, você vai ver que, muitas vezes, os elétrons que estão numa camada inferior, no nível inferior, eles estão mais energizados do que aqueles que estão na última camada, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pelos professores presenciais, estão nos dando suporte logístico da melhor qualidade. E você, meu caro aluno, saiba, esta aula foi fundamental para os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima aula.